Paz, meus queridos, estão todos bem? Gostaria de encorajar você a assistir esse vídeo até o final, para que você tenha a sua vida edificada. Amém? Que você também compartilhe na sua rede de amigos, com seus familiares, deixe seu gostei, seu comentário, para a gente saber naquilo que essa palavra tem te ajudado. E hoje é mais um vídeo da série Amor Incondicional e tem como tema Amor como Arma de Guerra. Gostaria de ler lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que a palavra de Deus diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, anulando nós sofismas. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que as armas do nosso exército, que exército você tem feito parte? Se é do exército de Deus, ele diz que as armas não são naturais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus. É dessas armas que nós precisamos nos apropriar. É com ela que nós devemos combater. Combater o quê? Ele diz assim: para a destruição das fortalezas. Que fortaleza é essa? O tempo que nós passamos distante dessa palavra, lá no mundo, distante de Deus, o inimigo criou fortaleza na nossa mente. Ele trouxe mentiras que pareciam ser verdade. Ele trouxe lógicas diferentes da lógica de Deus. E muitas vezes nós somos guiados por isso e precisamos combater essas mentiras com as armas de Deus, através da palavra de Deus. E aqui ele diz assim: para a destruição das fortalezas, anulando nós sofismas. Eu procurei saber a definição de sofismas. E veja qual é a definição. Diz assim: é um pensamento que pretende induzir ao erro. Parece ser lógico, mas com o propósito de enganar. Veja só, deixa eu dar um exemplo. Se o amor é cego e Deus é amor, a lógica é que Deus é cego. Veja como é que o inimigo tem agido com as mentiras dele através da lógica. Só que a lógica de Deus é diferente. A palavra de Deus diz que se você quer ser o primeiro, seja o último, seja servo. Os humilhados serão exaltados. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. A lógica de Deus é totalmente diferente. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele não nos chamou para viver por vista, pela lógica, pela razão, mas por fé. Fé na palavra de Deus, condicionando a nossa mente, a nossa vida, à obediência à palavra de Deus. E foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a combater os sofismas, a combater as fortalezas do inimigo com amor. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 43, 44, veja o que o Senhor Jesus disse. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Ou seja, Jesus disse: olha, o tempo que você passou no mundo, você aprendeu a lógica, que é odiar aquele que lhe odeia, aquele que é seu inimigo. Mas a minha lógica é diferente. Combate essa lógica do mundo com a minha palavra. E a minha palavra é: amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Então, é com essas armas de amor que nós devemos combater as mentiras do inimigo, os sofismas, as fortalezas do inimigo. E é assim que o Senhor Jesus ele tem nos chamado, para andar em amor. Em Efésios 5, 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, muitas vezes a palavra de Deus está dizendo que nós devemos andar em amor, mas a gente fica esperando que as pessoas andem conosco. Mas a palavra de Deus diz que se você quer que as pessoas façam algo por você, faça primeiro. A palavra de Deus diz: se você é forte, suporte a fraqueza do fraco. Então não depende daquilo que as pessoas, como as pessoas vão agir com você. Não vai depender, a sua reação não vai depender disso. Mas que você haja primeiro e que se a pessoa agiu errado, com fraqueza, se você é forte, se você é de Deus, você vai combater com as armas certas, você vai suportar a fraqueza do seu irmão, o erro do seu irmão e ajudá-lo em amor a sair dessa situação. Lá em Efésios, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, a palavra de Deus diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se você é soldado de Deus e está em serviço, ou seja, está vivendo nesse mundo, você não deve se embaraçar com as coisas desse mundo.
mas você deve viver de tal forma que agrade aquele que te chamou, aquele que te alistou. Em Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas, unicamente, a que for boa e agradável para promover edificação àqueles que ouvem. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, não depende daquilo que as pessoas fazem com você, o que as pessoas falam contra você, mas saia da vossa boca unicamente palavras brandas. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia todo furor. Se a pessoa vem furiosa com palavras de maldição para você, você vai com uma palavra branda, uma palavra de amor, porque da sua boca não deve sair nenhuma palavra de maldição, nem de baixo calão. É dessa forma que Deus tem nos ensinado a combater com as armas dele, as armas de amor. Lá em Gálatas, a palavra de Deus fala dos frutos do Espírito, e nós precisamos desenvolver esse fruto do Espírito. Depende de quanto você coloca em prática esses frutos. Que a partir de hoje você possa andar em benignidade, em mansidão, em temperança, em bondade, em amor, usando as armas de Deus. Amém? Que Deus possa, através dessa palavra, te levar a viver em amor, usando as armas que Ele tem te dado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz.